Fala galera, hoje é dia de Kick-Ass Volume 2. É uma história da Icon, que é um selo independente da Marvel, escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo John Romita Jr. no ano de 2010. A história é sequência do volume 1. Eu já fiz vídeo contando a história aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Assiste primeiro e depois volta para esse daqui. Mas resumindo, com a fama que o Kick-Ass teve, agora existe um monte de novos heróis e com isso, novos vilões. E principalmente o que a gente vê aqui é a continuação e a vingança do Red Mist. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like para não esquecer depois. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Kick-Ass treinando com a Mindy, a Hit Girl. Eles querem formar uma equipe de super-heróis agora. Mas quando ela chega em casa, que agora ela vive com a mãe e o padrasto, o Marcos, ele sabe que ela não estava na escola. Ele é um detetive e encontra todas as armas que ela guardava na casa. Mas o Marcos é um cara legal. Ele entende que a criação da Mindy foi muito diferente e vai demorar para ela se acostumar com a vida normal. Então ele deixa ela de castigo, mas não vai contar nada para a mãe dela se ela prometer não se juntar mais com o Kick-Ass. E ela promete. E além disso, o Marcos nunca contou a história para a mãe da Mindy sobre ela ser a Hit Girl. A vida do Dave não mudou muito, continua sendo ignorado na escola, vivendo com o pai e tendo uma paixão pela Kate, mesmo ela estando com ódio por ele ter se passado por gay para ficar com ela. Inclusive, a saída todas as noites como Kick-Ass pelas ruas combatendo o crime era sempre a mesma coisa. Mas ele tá querendo fazer parcerias agora. Então o Kick-Ass conhece algumas pessoas e é convidado para entrar numa equipe de fantasiados, chamada Justiça Eterna. O Kick-Ass sempre tenta chamar a Hit Girl, que seria uma vida que ela iria adorar. Levando em conta tudo que eles já fizeram, montar uma equipe seria ter tipo a Liga da Justiça de verdade, ainda mais com as habilidades que ela tem. Mas ela sempre recusa porque ela fez a promessa e não quer magoar mais a mãe e o padrasto. A nova equipe do Kick-Ass tem integrantes bem diferentes entre si, cada um com um tipo de história, como por exemplo a perda de um filho, mas o líder ali é o Coronel Stars, que inclusive tem até uma cachorra mascarada chamada Sophie. Ele é um ex-membro da máfia, que por ser religioso se converteu para o outro lado, o do bem. Na equipe também, o Kick-Ass descobre que tem um amigo de infância, o Marty, que usa o nome de Battle Guy. Na próxima noite, eles se preparam para sua primeira atuação como equipe. O Coronel Stars leva eles para um lugar com 6 gangsters que sequestram garotas para prostituição. Os garotos ficam meio apreensivos, mas quando o coronel entra em ação, ele é bem violento e acaba derrotando os gangsters e salvando as garotas. O cara realmente tem um estilo meio que de anti-herói fodão. Ele é muito uma inspiração para o Kick-Ass e para outras pessoas que acabam também se juntando na equipe. Eles incluem também o outro melhor amigo deles, o Todd, que usa o nome de Ass-Kicker. Mas quem o Dave realmente queria na equipe era a Hit Girl, que não pode pela promessa que ela fez. Um dia, o Dave chega em casa da escola e o pai dele descobre as coisas de Kick-Ass e é claro que ele não gosta daquela situação. Mas mesmo assim o Dave diz que está orgulhoso do trabalho que eles têm feito de salvar a população de crimes e ele sai de casa brigando com o pai. Enquanto isso, no quartel-general da Justiça Eterna, o Red Mist finalmente volta, mas dessa vez como um real super vilão. Ele andou juntando e contratando super vilões durante esse tempo todo para combater o Kick-Ass e conseguir a vingança por ter matado o pai dele. No quartel-general da Justiça Eterna, o grupo do Red Mist mata a cachorra e começam a espancar violentamente o Coronel Stars. Principalmente pela denominada Mãe Rússia, uma mulher gigantesca e extremamente forte.
eles matam o coronel arrancando a cabeça dele e colocando a cabeça da cachorra no lugar. E deixam uma mensagem dizendo que o Red Mist está morto e pra agora louvar o motherfucker. A notícia sai nos jornais e abala a Hit Girl. Ela quer muito participar do que está acontecendo e lutar contra o Red Mist, agora motherfucker. Mas ela é repreendida pelo padrasto. No outro dia, o grupo de heróis se juntam para discutir sobre o assunto e querem ficar longe desse tipo de problema. Enquanto isso, o motherfucker leva o grupo de vilões para procurar a Kate, achando que ela é a namorada do Kick-Ass, já que ele sabia das intenções do Dave na época que ele torturou o Kick-Ass. Chegando lá, ele pergunta para algumas crianças na rua aonde seria a casa da Kate, e mesmo elas ajudando, ele mata todas. Eles começam a matar toda a vizinhança e todas as pessoas que estavam por ali, até que o motherfucker chega na casa da Kate. Ele mata o pai dela e para mandar uma mensagem pro Kick-Ass, ele estupra a Kate e os outros capangas também fazem isso depois dele. Enquanto isso, do lado de fora chegam alguns policiais, mas a mãe Rússia praticamente sozinha acaba com todos eles e os vilões vão embora. 27 mortos e 80 feridos foi o número total dessa chacina. E por causa disso a polícia obriga que não exista mais nenhuma pessoa fantasiada, porque por causa disso eles não conseguem encontrar quem são esses vilões. Então a polícia começa a caçar e proibir qualquer um que esteja andando na rua com uma máscara. A polícia busca as identidades de todos os mascarados pelo IP que eles usam em suas contas de Twitter e Facebook. Então eles vão procurar o Kick-Ass e o pai do Dave, para proteger o filho, diz que ele é o Kick-Ass. Então os policiais levam ele preso. O problema é que com isso o motherfucker teve a ideia de afetar mais ainda o Kick-Ass. E além de divulgar no Twitter a sua identidade secreta, ele manda matar o pai dele espancado na prisão. Alguns heróis foram liberados da prisão, mas a proibição de usar máscara continua. E no funeral do pai do Dave, o antigo grupo aparece, até a Hit Girl tá lá prestando as homenagens para ele. Quando de repente um grupo de vilões aparece e começa a atacar todos ali no funeral. Eles conseguem sequestrar o Kick-Ass e começam a espancar ele na van a caminho do quartel do motherfucker. Mas de repente a Mindy aparece e começa a matar os vilões ali e salva o Kick-Ass. Ela não aguentou mais se segurar e ela tinha que fazer alguma coisa dessa vez. Ela continua na mesma van a caminho do quartel do motherfucker para acabar de uma vez por todas com tudo isso. Quando eles chegam lá, já chegam detonando todo mundo. A Hit Girl basicamente acaba com todo mundo sozinha. Eles deixam um cara vivo e torturam ele para pegar informações do plano do motherfucker e saber aonde que ele tá. E ele diz que todos os vilões vão atacar a Times Square nessa noite e queimar a cidade. A Hit Girl pede pro Marcos para que ele envie o máximo de policiais possíveis, enquanto ela e o Kick-Ass tentam convocar todos os heróis da cidade para ficar de prontidão na Times Square, mesmo sabendo que eles podem não ir pela restrição da polícia. Quando os vilões chegam na Times Square, eles encontram os policiais, mas para despistar eles explodem uma bomba que tinham implantado na casa do Kick-Ass e em outras partes também da cidade, menos na Times Square. Isso dispersa alguns deles, mas o Marcos continua firme ali quando os vilões aparecem e começam a matar inocentes. De repente, o Kick-Ass e a Hit Girl aparecem com um monte de gente, os heróis responderam o chamado e foram para ajudar. É aí que começa então uma guerra gigantesca, o grupo dos heróis contra o de vilões, enquanto a Hit Girl fica para enfrentar a mãe Rússia. Mas a mãe Rússia é muito mais treinada e ela começa a espancar a Hit Girl. Só que graças a uma distração pelo Todd e pelo Marty, a Hit Girl consegue enfiar uma faca no pescoço dela e começa a fatiar a mãe Rússia até degolar ela completamente. A guerra ali continua e os heróis estão vencendo, mas a polícia não se importa com isso. Para eles, todo mundo é um bando de esquisitos fantasiados. E eles entram com força para cima de todo mundo. Isso dá chance para o motherfucker fugir,
Mas o Kick-Ass vai atrás dele em cima de um pequeno prédio. Ali eles se confrontam de novo, mas o Kick-Ass não quer matar ele, só quer prender ele. Mas mesmo assim, num ataque de raiva, ele joga o Motherfucker de cima do prédio. Ele se arrepende e vê que o Motherfucker não morreu, mas está gravemente ferido. Ele tenta chamar a ambulância, mas os policiais veem aquela cena e partem para cima do Kick-Ass. Nisso, a Hit Girl chega e consegue salvar ele, despistando os policiais. Ela entra num carro de polícia para fugir, mas um policial, que inclusive é tio do Motherfucker, para na frente do carro dela. Já que ela é uma super heroína, ela não mataria um inocente. E quando ela desvia, ela capota o carro e com isso, os policiais levam ela presa com a acusação de 60 assassinatos. Os heróis e os vilões são levados presos pela polícia, mas a população reconhece quem eram os bons ali e aplaudem eles, inclusive aplaudem muito a Hit Girl. O Marcus chega tentando impedir a prisão dela, mas ele não consegue fazer nada. A Hit Girl entra no camburão, agradece a população e diz que foi um prazer servi-los. Mas agora ela tá presa. E é desse jeito que acaba a história. A minha opinião sobre essa história é basicamente a mesma da primeira. A evolução dos personagens é muito boa, as referências à cultura pop em geral são ótimas, a violência aumentou bastante, mas pra quem gosta, isso é ótimo, né? E pra mim, o ponto mais positivo é o roteiro. As tramas são muito mais densas e adultas, com temas bem mais pesados que te deixam meio que espantado até. É um roteiro que eu achei bem corajoso. Vai aumentando a tensão até chegar num final que eu particularmente gostei muito. E sim, na minha opinião, é melhor do que o primeiro. E do mesmo jeito que eu falei no primeiro vídeo, é uma das poucas HQs onde a arte do John Romita Jr. não me incomoda. Teve adaptação para o cinema também em 2013, apesar do volume 1, que foi uma ótima adaptação, o 2 não foi tão bem assim. Eu acho até o filme legal e tal, mas em quesito de adaptar o original ele mudou bastante. Na minha opinião, a HQ é infinitamente melhor. Então eu vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. Vai ter também o link para a loja Pano de Vela, dá uma passada lá para ver produtos exclusivos e agora com cupom de desconto de 5% do Nerd All Stars, tudo aqui na descrição. E se você é de Campinas ou da região, dá uma passada lá na Ataque, vai ter o endereço aqui na descrição também. Lá você vai encontrar quadrinhos, mangás, bonecos, tudo relacionado à cultura pop, e é provável que você encontre muita coisa que você não acha por aí em questão de quadrinhos e mangás. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.